Olá, estamos aqui para o módulo 1 agora. Então, o módulo 1 é os jargões do mercado. Vou colocar a tela aqui para vocês. Eu coloquei as principais palavras que são as mais utilizadas, né? Então, por exemplo, a primeira aqui, dividendos. O que que é o dividendo? Você sempre vai ouvir falar em dividendo, dividendo, dividendo. É a parcela do lucro da empresa ou do fundo de investimento que você está colocando seu dinheiro que vai para o seu bolso. Então, isso é o dividendo. ROI. ROI é o retorno sobre o investimento. Essa é uma sigla em inglês. Então, é o retorno do seu investimento. O quanto que você investiu e quanto que ele retornou. Ações. Ações é a menor parcela de um capital de uma empresa. Isso é uma ação. Carteira. Carteira é um portfólio, é onde você coloca todos os seus investimentos. É chamado de carteira. É como você... Eu tenho um título, dois, três, eu vou colocando nessa carteira. Fundos. Fundos são condomínios, que pode ser como se fosse um condomínio de casas ou um condomínio de apartamentos, que você tem um local fechado, que pode ser aberto ou fechado, né? E que onde você tem vários tipos de investimento. Renda fixa. Renda fixa são tipos de investimento onde a renda é fixa, então aquilo que você recebe, ela é fixa. E a renda variável são os tipos de investimento onde que a renda ela varia. Então aquilo que você recebe, ela não é igual. Então ela pode ser R$ 1 no mês, R$ 2 no outro mês. Equity. Equity é o patrimônio. Então aquilo que você gerou de valor, aquilo que você tem de patrimônio na empresa. Value Investing. Value Investing é um método, uma técnica de você avaliar uma empresa. Então é a maneira como que você pega o fluxo de caixa futuro dessa empresa, traz a valor presente e aí você, baseado nisso, determina qual é o valor que aquela empresa tem no mercado. Análise gráfica é uma análise do gráfico, então tem diversos tipos de gráfico, gráfico de linha, de barras, mas o mais utilizado no mercado é o gráfico de candlestick, que ele tem um corpo preenchido e geralmente tem um fiozinho para baixo e um fiozinho para cima. Então, nesse candlestick, você faz análise gráfica. Então, baseado no gráfico, você determina se aquela ação vai ter uma subida ou uma descida, qual é o sinal, né, daquela ação e o que o mercado vai seguir. A análise fundamentalista é a análise onde você pega os fundamentos da empresa, onde você pega o fluxo de caixa, quanto que ela tem de dívida, patrimônio, como que ela, seus ativos. Então essa é a análise fundamentalista. A análise estatística é uma mistura dos dois, da gráfica com a fundamentalista, e você pega alguns dados estatísticos determinado período. Então você pega um período de, sei lá, 100 dias, 5 anos, 10 anos, 20 anos, baseado nessa estatística, nesse período, você determina o que pode acontecer no futuro. Fluxo de caixa é o quanto que onde a empresa está alocando o seu dinheiro. Relatórios financeiros são os relatórios contábeis, né? Então, balanço patrimonial, DRE, demonstração do resultado do exercício, o próprio fluxo de caixa. Preço sobre o lucro, PL. O que é o preço sobre lucro? É o preço que você pagou na ação sobre o lucro que você está recebendo daquela ação. Então, ele vai te mostrar em quanto tempo aquele seu investimento em uma única ação vai retornar. Então, se você se pagou, sei lá, R$ 10 e está recebendo 5. Então, seu preço sobre lucro é de 50%. Então, em 2 meses, você recebe o investimento. Preço sobre o valor patrimonial é para você saber quanto que o preço que você está pagando naquela ação está deslocado do valor patrimonial da empresa. ETF. ETF são fundos de investimentos atrelados a um índice. Então, eles buscam replicar um índice teórico na prática. É isso que é um ETF. Dividend yield é o percentual de dividendos sendo pago para você. Então, quando você olhar, a Ambev está pagando 12% ao ano. Então, significa que seu dividend yield está pagando 12% ao ano. Então, aquilo que você investe vai te retornar 12% em dividendos. BDR são ações
Na verdade, são certificados de ações estrangeiras. Então, Facebook, Google, empresas de fora emitem esses BDR e você consegue investir por elas aqui no Brasil. COI. COI é um certificado de operações estruturadas. Então, ele faz uma mesclagem entre renda fixa e variável. Então você tem uma parte fixa que se você recebe, então você investe R$ 1.000, você sabe que você vai receber esse tanto, só que tem uma outra parte que é variável, que aí você não sabe o quanto que será, porque vai depender do mercado. O Ibovespa é o principal índice da nossa bolsa, que ele determina, ele mostra quando você vê no Jornal Nacional, o Ibovespa subiu ou caiu, é um índice composto das principais ações mais tem um cálculo, então são as ações, uma carteira de ações mais negociadas, as com maior volume, alguns diversos critérios que entram nesse índice. O IFIX é um outro índice, só que é um índice de fundos imobiliários. CDI é a taxa de transações interbancárias, né? Então, o CDI ele determina quanto que os bancos estão negociando entre eles o empréstimo de dinheiro. O IPCA é a nossa inflação, o Selic é a nossa taxa básica de juros, que ela é muito próxima ao CDI. A margem líquida é aquilo que você tem, você vendeu, você faturou, você tira todos os seus custos, todas as suas despesas, o quanto que sobra na última linha dividido pelo quanto que você vendeu no total. Então, essa é a sua margem líquida. O CAGR é uma projeção ou uma confirmação de quanto aquilo que você, na média, você teve de retorno. Então, por exemplo, quanto que minha receita cresceu nos últimos 10 anos. Esse CAGR vai mostrar para você. JCP é juros sobre capital próprio. Ele é parecido com o dividendo, mas ele tem uma metodologia contábil diferente. Mas é uma coisa que a empresa paga sobre o quanto o patrimônio líquido subiu. Fato relevante, todas as empresas listadas na bolsa, ela precisa, sempre que tem algum fato relevante, alguma coisa que afeta os resultados da empresa, ela precisa divulgar isso para o mercado. Rendimentos. Então, rendimentos são o valor no qual a empresa te paga. Então, rendimentos e dividendos basicamente são as mesmas coisas, só que para ações o pessoal costuma dizer dividendos e para fundos imobiliários costuma dizer rendimentos. Aí tem mais alguns aqui também, ó, ON, PN, são os tipos de ações. ON são as ações ordinárias, aquela que você se torna sócio, e PN são as preferenciais, aquela que você tem preferência no recebimento de dividendos. O código de compra, ou ticker, é aquele código que você vê lá, por exemplo, da Ambev, ABEV3. Então, essas letras identificam a empresa e o número final identifica se ela é ON ou PN. No caso, 3 é ON. PN pode ser diversos outros números, dependendo da categoria de PN. Tesouro Direto é um investimento mais popular, acredito, no Brasil. Na verdade, o mais popular no Brasil é a poupança. A poupança a gente não pode dizer que é investimento. Então, o Tesouro Direto é um título de renda fixa que você empresta dinheiro para o governo e o governo te devolve, rentabiliza esse dinheiro baseado na Selic ou no IPCA. A B3 é a nossa bolsa de valores, onde são negociadas todas as ações listadas. Liquidez é o quanto que você consegue transformar aquele bem ou ativo em dinheiro. Índices são referências, é, são indicadores, né, que te mostram algum, por exemplo, IPCA é um índice de inflação, quanto que os preços estão subindo. Ibovespa é um outro índice, quanto que as ações mais negociadas, as principais ações do mercado estão subindo ou descendo. Commodities são grãos, né? Milho, soja, isso são commodities. Diversificação é uma palavra muito importante, porque a diversificação é o princípio do investimento. Então, qualquer investimento que você for fazer, você precisa ter diversificação. Então, você alocar aquela frase, né? Você não vai colocar todos os ovos numa cesta só, porque se a cesta cair, quebra todos os ovos. Então, você vai dividindo em diversas cestas. Se uma cair, as outras estão intactas. Day trade são operações
que você faz, você inicia e encerra ela no mesmo dia. Swing trade são transações que passam de um dia. Buy and hold é a estratégia criada aí, podemos dizer que foi criada pelo Warren Buffett. Você compra e mantém, por isso buy and hold. Corretora é a intermediadora entre você e a B3. Então, para você fazer um investimento, você precisa ter uma corretora. Juros compostos é a famosa frase, né? Aquele que conhece os juros compostos recebe, aquele que não conhece paga. Então, o juros compostos vai estar sempre na sua vida. E por que ele é composto? Porque ele é capital sobre o capital. Então, você investe, quanto mais tempo você permanece, mais juros você recebe. Juros simples, ele é linear, então ele tem uma curva linear, enquanto o composto tem uma curva exponencial. Taxa de administração é uma taxa que os fundos de investimento cobram. Taxa de performance, também fundos de investimento cobram isso, que é baseado na performance que ele está tendo. Então, se eu determinei que eu iria chegar até aqui, eu passei essa diferença, eu cobro essa taxa de performance. Opções. Opções são ações atrelados a uma ação específica. Então, você tem a ação da Ambev ou da Petrobras, e aí você tem uma opção aqui. Então, você pode ter uma opção de compra ou de venda dessa ação aqui. É um mercado futuro. Então, você opta por comprar ou vender essa ação da Petrobras numa data futura. Criptomoeda é a famosa Bitcoin. ESG é um tipo novo relativamente novo, de investimentos, de fundos de investimentos que tem parte do seu lucro, das suas atividades em preservação ao meio ambiente. Benchmark é aquele índice que você tende a seguir. Múltiplos é uma forma de você avaliar uma empresa baseado nos seus múltiplos, que são o quê? São as métricas daquela empresa, então quanto que ela está crescendo, qual que é a sua dívida líquida, qual que é o seu patrimônio. Risco é o quanto que a empresa tende a cair, né? Ou tende a, a falir, alguma coisa assim. Qual é o risco daquela empresa? Qual é o risco daquilo não dar certo, né? Volatilidade. Volatilidade é o quanto que essa ação ela varia dentro do mercado. Então, se eu tenho uma ação que vale R$ 1, aí ela passa a valer 1,50, depois valer 50 centavos, depois R$ 2, depois R$ 1 de novo. Então essa é uma ação muito volátil, é uma ação que mexe muito. Retorno é aquilo que você recebe, né, de volta. Os perfis são os perfis de investidor, pode ser conservador, moderado ou arrojado. E as fases da vida financeira são fases que qualquer pessoa vai passar na sua vida, considerando só a parte financeira, né? Então, cada fase tem o seu objetivo e você pode misturar essas fases enquanto você está fazendo uma. São 4 fases. Então, uma fase você vai demandar mais tempo e as outras menos. E depois você vai fazendo uma mesclagem ali de acordo com o seu nível financeiro e de conhecimento também. Então aqui foi só uma introdução para você ter noção aí dos termos mais utilizados, para você não ficar perdido quando você vê algum relatório, alguma conversa, alguém falando com você, né? Então esses são os termos que a gente mais utiliza aí no mercado, beleza? Te aguardo no próximo módulo.